Anderson, Alessandro. A gente vai começar agora, já 1h30. A gente vai gravar as apresentações, tá? GT19, então, de turismo. Uma boa tarde de trabalho a todos aí que estão presentes já. Alguns informes com relação ao tempo, né? Quando a gente, por apresentar artigo, o tempo é de 10 a 15 minutos de apresentação, tá? E eu vou avisar com 10 minutos, tá? No caso de resumo, eu vou avisar com 5 minutos, que tem até 10 minutos no caso de resumo, tá bom? A gente vai fazer algumas adaptações com relação à sequência de apresentação por conta do compromisso do Anderson em outro GT. Então, a gente tem que fazer essas adequações aí quando os apresentadores estão com artigos aprovados, trabalhos aprovados em mais de um GT, tá? Então, o Anderson vai apresentar os 2 trabalhos dele na sequência. Eu vou pedir para a gente anotar com relação às perguntas, fazer anotação com relação às perguntas para a gente deixar elas para o final. Caso a gente tenha aí uma grande quantidade de perguntas, a gente vai controlar o tempo, tá? Porque hoje a gente não vai poder se alongar muito por conta do jogo, né? E daqui a pouco todo mundo some, né? Justo hoje tem o Jogo do Brasil. Então é isso. Alguém tem alguma outra questão com relação a transporte? Acho que não, né? Está todo mundo online. A questão da internet aí. Aqui só eu estou na conexão de Wi-Fi numa sala da UniOeste. Se porventura a minha conexão falhar, eu vou desligar a câmera para ficar mais baixo o consumo de dados aqui. Mas eu estou com o 4G na espera aqui, tá? Que o meu notebook não tem cabo de rede. Então, vamos começar? Sim, vamos lá, então. Vamos. Eu vou desligar a câmera também devido à internet. Tá, vocês podem ficar à vontade, gente. Anderson, a palavra é sua. Eu vou contar pelo tempo do meu notebook aqui, 1h32, tá bom? Pode ficar à vontade. Perfeito, então. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Thiago. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Como o Thiago bem informou, nós temos um compromisso no outro GT, aí estaremos apresentando um artigo, né, que é de autoria da professora Rosislene minha também, que é relativo à disciplina de turismo rural no programa, e posteriormente a gente apresenta um outro artigo também. Bem, esse primeiro artigo, ele traz por título a prática do cicloturismo no Parque Nacional das Chapadas do Guimarães, em Mato Grosso. A minha terra, e aí resolvemos fazer um artigo para propor melhorias, né, e principalmente uma normatização do cicloturismo e da atividade de cicloturismo lá no parque, que é conhecido como Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O que nos levou, primeiramente, a fazer este estudo? Mato Grosso ele é um estado muito rico de biodiversidade. Tanto é que lá nós temos 3 biomas, né, a Amazônia, que praticamente 40% a 50% do total territorial do estado. Nós temos o Cerrado, que é onde tem as maiores atividades agrícolas do estado também. E temos o Pantanal, que é uma região que é muito visitada para turismo, né? No entanto, nem todos os locais são acessíveis. E a região que nós estudamos e que estamos estudando neste artigo é justamente a Chapada dos Guimarães, que está entre uma parte dela no bioma Amazônia e uma parte no bioma Cerrado, sendo que grande parte, né, do parque, né, está dentro do bioma Cerrado. O parque ele tem vários complexos turísticos e um dos complexos bem visitado lá, muito visitado, e que inclusive, nós vamos ver ao longo aqui da apresentação, já tem uma certa prática de cicloturismo, é justamente o complexo turístico do Véu da Noiva, que inclusive é cartão postal do estado, né, cartão postal das cidades circunvizinhas, já foi até cenário de novelas também. E lá existe uma prática de turismo muito controlada. Lá temos em volta, né, o turismo rural e no espaço rural, né, que aprendemos bem esses conceitos na disciplina da professora Rosislene. E temos o turismo, né, chamado ecoturismo e turismo de aventura. Esse turismo de aventura e o ecoturismo, ele é estritamente controlado devido à periculosidade do local. Ou seja, apesar de ser um parque nacional, existem vários problemas lá de acidentes, erosão,
desmoronamento e deslamento de terra. Então, é um local meio perigoso para algumas práticas de turismo. E qual seria a problemática, então, da pesquisa? A problemática foi tentar ali levantar medidas que podem ser adotadas pelo parque para normatizar, né, a prática do cicloturismo que já existe lá no parque, mas ela é feita assim de forma discricionária, né? Às vezes a pessoa vai, leva sua bicicleta, até adentra locais que não devem ser explorados, né, devido à questão de proteção ambiental ou questão de periculosidade. Então, não há uma certa normativa, apesar, né, do Instituto de Biologia lá do Estado proibir, em alguns aspectos, a prática do cicloturismo, principalmente em áreas de preservação do parque, mas, no entanto, não há uma fiscalização contundente. Então, a ideia do artigo é justamente fazer essa colocação e dizer ali quais poderiam ser as normativas que poderiam regulamentar a prática do cicloturismo ali na região, principalmente no complexo da Cachoeira Véu de Noiva, que fica no Parque da Chapada dos Guimarães. Como objetivo geral, né, foi justamente discorrer ali sobre procedimentos que podem ser adotados, principalmente pelo poder público, né, para a normatização da prática, né, do cicloturismo lá no local. E aí colocamos alguns objetivos específicos. O primeiro, foi necessário fazer um mapeamento da região para compreender quais seriam as rotas, né, que são mais utilizadas para a prática do cicloturismo lá, né, principalmente no Complexo Véu de Noiva. Depois, escrever quais seriam essas principais medidas, né, que podem constituir depois uma normativa para a regulamentação da atividade. E depois, né, dizer quais poderiam ser os impactos ambientais e até socioeconômicos caso a prática do cicloturismo continue da forma como está. De forma discricionária e de alguma maneira até sendo prejudicial ao ecossistema ali e à biodiversidade local. A justificativa, né, do nosso estudo é porque a região ela tem um alto potencial turístico. Inclusive, ela já se tornou até patrimônio, né, da humanidade. A Unesco estava querendo elevar, né, a patrimônio da humanidade, ainda não foi. Mas a ideia seria justamente trazer, né, essa prática de forma normativa, inclusive para beneficiar os visitantes e beneficiar também o meio ambiente. Porque é comum o contato ali dos turistas ali com animais, com a fauna e a flora ali bem próximo, né? E existem regiões ali de nascentes de rio, enfim, é uma região muito que deve ser, né, preservada por ser muito importante ali para o Chapadão e para o Centro-Oeste, né? Principalmente o Cerrado. Referente ao teórico, não vou me adentrar muito, mas nós falamos um pouquinho sobre a criação, né, do Decreto-Lei que cria o Parque, né, da Chapada dos Guimarães. O parque ele tem uma extensão total de 32 mil hectares, né, quase 33 mil hectares, então ele é muito grande. O acesso dele é feito pela rodovia, né, MT-251, que é uma rodovia que tem diversos empreendimentos ao longo dela, tem pousadas, tem locais para alimentação. Então, o entorno do parque é muito bem estruturado. Está entre duas grandes cidades do Mato Grosso, Cuiabá, que é a capital, né, e Chapada dos Guimarães, que é muito conhecida pela questão do turismo. E lá temos outros complexos, além do Véu da Noiva, que é este que faz parte do estudo. Temos também o Portão do Inferno, que fica dentro do parque, mas não é, né, integrante do complexo Véu da Noiva. E a Cidade de Pedra, também, que é um outro complexo dentro do Parque da Chapada dos Guimarães. Aqui nós temos mais ou menos um mapa, né, do local. Aí no ponto 1 do mapa é a região do parque. Essa região um pouco mais escura aqui, né, nós tivemos esse mapa aqui do Google Maps. Essa região mais escura é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Toda essa região verde escura possui aproximadamente aí 33.600 hectares, né, de extensão. No ponto 2, a Chapada dos Guimarães, que é uma cidade um pouco menor, né, que Cuiabá, mas que é bem mais próxima do parque. E aqui no ponto 3, aqui, uma parte, né, da cidade de Cuiabá, né, já temos aqui a região metropolitana de Cuiabá, e que dista aí do parque aproximadamente uns 65 quilômetros. Aqui já é uma vista aérea, né, lá do parque. O ponto 1 é justamente a entrada do complexo Véu da Noiva. E aí, se os colegas observarem, existe a entrada no ponto 1, o ponto 2 é como se fosse uma central de credenciamento, e também estacionamento do parque. O ponto 3, 4 e 5 já são rotas utilizadas pelos turistas para fazer tanto caminhadas quanto
trilhas e também, né, a prática do cicloturismo. A região que está com tracejado verde é a região que é autorizada a prática de cicloturismo pelo Instituto de Biologia lá do estado. Se bem que o pessoal faz cicloturismo de forma desordenada lá, mas o tracejado em verde é o que é autorizado para a prática de cicloturismo. E nós vamos mostrar ao longo aqui da apresentação que existem outros pontos aqui, né, que podem ser explorados de forma consciente para a prática do cicloturismo. A metodologia aplicada foi uma abordagem qualitativa, uma pesquisa de caráter descritivo, com uma visita em loco, né, dia 31/7. Fizemos um mapeamento por Google Maps, uma vez que a região ela não tem mapeamento geográfico do município. É uma região que, às vezes, é acidentada e de difícil acesso. Então, tivemos que utilizar o Google Maps para fazer um mapeamento, né, um pouco mais próximo da realidade. As fotos, elas são de 2019, essas fotos, né, tanto aérea quanto do mapa. A descrição da prática do cicloturismo na região, nós utilizamos dados coletados lá no Conselho de Biologia, o INCFBio, que é do Ministério, né, do Meio Ambiente, que, inclusive, tem uma unidade central dentro do parque. Já partindo para os resultados, bem, nós temos aqui a primeira trilha, que primeiro foi o mapeamento que nós fizemos, né, dos locais onde são feitos o cicloturismo. Nós temos a primeira trilha, que é a chamada Trilha da Cachoeirinha e a Cachoeira dos Namorados, que são duas cachoeiras que tem lá, que está no ponto 3 e no ponto 4 aqui do mapa. Esse tracejado em vermelho não é permitido a prática de cicloturismo, uma vez que o terreno é acidentado. Quem tem dificuldades de locomoção ou não tem tanta prática em andar de bicicleta em terreno acidentado pode se machucar. Essa região ali, anotada em amarelo, né, que está ali 200 metros acentuados de declive, é uma região perigosa, né? Então, para quem é um cicloturista, vamos dizer, profissional, que já tem domínio, né, da prática, tranquilo, pode ser um turismo de aventura. Mas para quem não tem, quer fazer uma visitação utilizando bicicleta, é perigoso. No entanto, o parque ele proíbe a prática de cicloturismo nesse tracejado em vermelho aí. No entanto, diversas pessoas desobedecem e acabam fazendo, né, a prática de cicloturismo, principalmente até as cachoeiras no ponto 3 e 4, que são locais que precisam ser preservados, uma vez que são, né, tem uma nascente um pouquinho mais abaixo, né, e as duas cachoeiras depois elas se tornam num rio, né, que vai abastecer o Chapadão lá e também a cachoeira principal, que é a Cachoeira Véu de Noiva. Aqui nós temos algumas fotos, né? À esquerda nós temos a Cachoeirinha, que é muito visitada para banho, e à direita nós temos a Cachoeira dos Namorados, que até então, antes da pandemia, era autorizada a prática de rapel, né? Rapel e também a prática de tirolesa. No entanto, eu acredito que agora está interditado, né, por problemas, inclusive sanitários, o pessoal acaba fazendo churrasco à margem desse rio aqui, acaba poluindo um pouco, né, o ambiente. Temos a segunda trilha, que é o Circuito das Cachoeiras, que é composto por 7 cachoeiros, que estão nos pontos aqui, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada uma delas com suas particularidades e periculosidades também, pois algumas não é permitido a prática de cicloturismo e também não é permitida a prática de banho, uma vez que a queda é muito grande, né, e pode trazer perigos aos visitantes. Outras já são, né, permitida a prática do banho e, consequentemente, também a trilha, né, a prática de cicloturismo, mas um cicloturismo, né, totalmente de responsabilidade do turista. O parque lá, o ICMBio, que está localizado no parque, ele, inclusive, exige que todos os turistas, em especial quem vai levar a sua bicicleta, que ele assine um termo que ele é total responsável por tudo que acontecer, né, eximindo ali o poder público, né, de qualquer acidente, furto, né, ou seja, eles autorizam e ao mesmo tempo proíbem a prática do cicloturismo, uma coisa estranha, mas é isso. E aí todo turista, se quiser passar para essa segunda parte aqui do parque, ele precisa assinar esse termo dizendo que o que acontecer com ele é de responsabilidade dele. E aqui nós temos aqui quais seriam essas cachoeiras, né? A Cachoeira Véu de Noiva, que é a principal, e que é proibido o banho e também a prática de rapé ou de tirolesa. Temos a Cachoeira da Independência, a da Andorinha e a do Pulo, que já é permitido banho. As pessoas podem, inclusive, fazer ali caminhadas e trilhas próximas. A Cachoeira 7 de Setembro é da Prainha também,
Só que a da prainha é justamente onde o pessoal utiliza-se, né, do cicloturismo para atravessar esse rio. Ele é um rio bem raso, então o pessoal geralmente costuma fazer ali a prática do cicloturismo no meio do rio, né? Só que, no entanto, esse rio também tem peixes, inclusive tem uma biodiversidade local dele, né? E que, se caso não for feito de forma adequada, pode prejudicar, principalmente a vida, né, dos animais que desfrutam do rio ali próximo. E temos também a cachoeira, né, que acaba sendo uma queda ali, né, dos degraus. Aí nós temos a terceira, né, e última trilha desse complexo, que é permitida a prática de cicloturismo, desde que seja de total responsabilidade do turista, é a que está no ponto número 3. Então, nós temos o ponto 1, que é a entrada do parque, o ponto 2, que é o circuito dessas cachoeiras que acabamos de mencionar, que são 7 quedas, né? Distância de 1 a 3 quilômetros uma da outra. E temos o terceiro ponto, que é o último ponto, que é a Casa de Pedra. Que para chegar nesse local aqui, você demora a pé em torno de 3 horas, caminhando. É uma distância aí de mais ou menos 9 quilômetros a 10 quilômetros, né? E aí, muitas das pessoas acabam não visitando a Casa de Pedra, que é um local bonito também, justamente por ser longe e demorar muito, né? O clima já não é muito agradável no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso ali, muito quente, né? Apesar da biodiversidade local, né? Mas é quente, né? A estrada, ela dá um acesso interessante, só que ela tem alguns pontos que dificultam para idosos e para crianças, né? Então, muita gente deixa de conhecer a Casa de Pedra justamente pela distância que fica. E aí, geralmente, quem vai até a Casa de Pedra é quem pratica o cicloturismo, ou quem leva sua bicicleta, uma vez que nesse trajeto em verde é proibido, né, veículos e também moto. Né? É só as bicicletas que são permitidas, né, de forma desregulamentada até então. Aqui ficou um pouco embaçado, mas uma foto que tiramos de lá. Não, essa aqui é a foto do ICMBio, né, da Casa de Pedra. Em períodos de seca, fica dessa forma como está aqui. É como se fosse uma gruta, que tem uma entrada e uma saída. Mas em período de cheias, aí uma parte do rio toma conta dessa gruta aqui e transforma numa piscina natural. Anderson, está finalizando? Sim, finalizando já. Tá, obrigado aí, Thiago. Então, nós temos aqui ó, as duas fotos aqui. A da esquerda é a trilha que dá acesso às cachoeiras, que é muito utilizada pelos cicloturistas, né, a da direita. E a da esquerda é aquela tracejada vermelha que falamos no começo, que até então é proibido. Né, a prática, dá para ver aí pela trilha que meio que é complexo, né, fazer um cicloturismo ali. No entanto, muitas das pessoas acabam fazendo e até trazendo problemas ambientais para a região. E aí, para encaminharmos já para o final, o que nós sugerimos, né? Sugerimos, então, verificamos, na verdade, a falta de manutenção de trilhas, a responsabilidade, né, total do turista, né? E aí lá acaba acontecendo, né, alguns acidentes por falta de segurança. O parque ele não fornece nenhum suporte para o cicloturista, né, uma vez que exime-se da responsabilidade. Não dispõe de equipamentos para o cicloturismo, né, nem uma sinalização, nem bicicletário. E não possui atrativos para o cicloturismo, além das belezas naturais. O cicloturista que tem que criar a rota dele e criar as formas de turismo que ele possa ter no local. E como propostas, nós sugerimos, né, já nas conclusões aqui, que o poder público possa criar bicicletas, né, ou ter bicicletas disponíveis para a prática de cicloturismo, principalmente por pessoas que não dominam, né, ou que não tenham tanta afinidade assim com bicicletas e com a prática do cicloturismo, para incentivar e também para que as pessoas possam conhecer mais o parque. Uma vez que andando a pé, as pessoas só ficam ali na primeira cachoeira, que é a mais conhecida, a Véu de Noiva, e não acabam explorando os demais atrativos que tem no parque. Bicicletar, justamente para trazer esse apoio, né, ao cicloturista, né, para colocar a bicicleta dele ali, trancar, enfim. Um centro de apoio ao turista, né, que é necessário, uma bicicletaria para emergência, enfim, venda de produtos que pode acontecer também. Diversificação de trilhas, uma vez que você legalizando a prática do cicloturismo, isso vai intensificar a demanda, né, e consequentemente vai ter que ter mais trilhas, né, lógico, trilhas pensadas que não agridam o meio ambiente. E atrativos para o cicloturismo, né? Principalmente como eventos que muitas das vezes acontecem, mas não acaba indo para lá, por justamente não ter a infraestrutura necessária. Tá? Essas são as referências, né? E este foi a nossa pesquisa. Essa aqui é a Cachoeira Véu de Noiva.
que é o cartão postal de Mato Grosso. Aí. Legal. Beleza, Anderson, obrigado. Pessoal que chegou depois aí, nós fizemos uma adequação na ordem das apresentações, porque o Anderson tem apresentação também em outro GT, então nós vamos dar sequência com o outro trabalho do Anderson agora. Então, Anderson, você pode recomeçar com outro trabalho, se você quiser. Vamos deixar, pessoal, as perguntas para o final, tá? Para controlar melhor o tempo, tá bom? Ah, perfeito. Deixa eu ser sério aqui. Aqui nós temos, então, outro trabalho, né? Como bem disse o Thiago, né? Nós temos esses 2 artigos. Esse daqui já traz um olhar um pouco sobre um turismo transfronteiriço aqui na região de Marechal Rondon e também aqui com o país vizinho, né? O Paraguai, que traz por título, né, o turismo rural transfronteiriço, entradas e oportunidades para a segurança pública na fronteira Brasil-Paraguai, né? De autoria do Alan e da professora Rosislene, né? E eu acabei contribuindo também com a pesquisa, né? Justamente com um olhar que nós estamos tendo, uma vez que estamos morando aqui agora em Rondon, né? Até o final do ano. O que seria, então, a ideia do trabalho? É um turismo transfronteiriço, que vai pegar um recorte daqui de Rondon, né? Principalmente do distrito de Porto Mendes, e do outro lado do Paraguai, né? Temos lá o Porto dos Macacos, que faz uma certa divisa, lógico, dividido ali pelo lago do Itaipu, ali do Rio. No entanto, são cidades praticamente covizinhas, né, que precisa ter um olhar do setor público um pouco mais presente, né, uma vez que a prática do turismo ali parece que está decaindo um pouquinho. Até fui lá alguns dias atrás e tem uma precariedade na região, né, o que acaba favorecendo, infelizmente, a problemas na fronteira, principalmente com tráfego, né, irregular de pessoas. Já vi até notícias de pessoas que, infelizmente, faleceram aí devido a um acidente de afogamento. Acaba acontecendo também tráfico de drogas, né, tráfico ilegal de mercadorias, né, e a região acaba ficando um pouco desértica, justamente num local onde poderia ter uma prática, né, de turismo muito mais atrativa. E um turismo que poderia ser, inclusive, um turismo rural. Aqui nós temos, né, fotos da região do antes e do depois. Aqui a foto de Porto Mendes, né, do lado brasileiro, em 2015. Um local que era bem visitado, pelo menos pela foto aqui. Banhistas, né, e areia, enfim. Local bem atrativo para o turismo e hoje já se encontra aqui, né, como uma foto em 2022. Como eu falei, eu fui lá recentemente fazer uma visita e realmente não dá para tomar banho nessa água. A água tem um cheiro muito forte, presença de caramujos, né, na região. A areia que é possível ver na foto de 2015 já não existe, né, em 2022. Parece que tem um concreto que eles colocaram e colocaram areia por cima, né, para criar uma praia. E essa areia foi embora. E aí parece que o local ainda carece muito de infraestrutura. E foi um local muito, né, utilizado para o turismo aqui em Rondon, principalmente quem mora e quem é daqui da região, né, com certeza deve se lembrar dessa época aqui. E a ideia da pesquisa é justamente o quê? Trazer a ideia do cicloturismo, né, para do turismo rural, né, para essa região, principalmente a prática de ecoturismo, como uma forma, inclusive, de coibir problemas, né, sociais e até mesmo ambientais na região. Então, a ideia da pesquisa foi justamente essa. Como que o ecoturismo ou o turismo rural pode contribuir tanto para Porto Mendes, quanto para o Porto dos Macacos, que fica lá no Porto Adela, no Paraguai, para beneficiar as duas regiões e evitar, inclusive, problemas sociais que é encontrado com frequência lá na região. Como objetivo geral, foi fomentar um debate, né, dentro do estudo, que se refere à maneira como o cicloturismo é aplicado, né, o turismo rural, né, é aplicado lá na região. Né, e trazer oportunidades também para os atores locais, né, principalmente para essas duas cidades. Né. E foi utilizado, né, alguns cases que nós vamos mostrar daqui a pouco que podem contribuir, né, para a aplicação desse turismo rural ou turismo no espaço rural ali na região. E a justificativa foi justamente que essa fronteira, né, Brasil-Paraguai, do lado brasileiro, Porto Mendes, né, do lado paraguaio, Porto Adela, possui um grande potencial turístico. Eu não visitei a parte, né, do Paraguai, o Alan conhece muito bem a parte lá,
né? No entanto, a parte que eu vi no Brasil realmente, que é em Porto Mendes, existe um grande potencial que poderia ser muito bem explorado, né, de forma benéfica. Como acontece, né, na praia de Santa Helena, na praia de Entre Rios também, poderia acontecer ali em Porto Mendes, mas infelizmente parece que está carecendo muito de políticas públicas e revitalização do local. E o turismo rural ou o espaço rural é uma alternativa, inclusive, para moradores locais. A metodologia utilizada na pesquisa foi uma abordagem descritiva, né? Uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Foi uma pesquisa empírica com a aplicação de um questionário semi-estruturado. Esse questionário ele foi aplicado justamente aos cases de sucesso que nós tivemos no artigo. As ferramentas utilizadas foi uma visita presencial, né? Eu fiz uma visita, o Alan também fez. Eu fiz mais do lado brasileiro, o Alan no lado do Paraguai. A aplicação foi através de WhatsApp e telefone. E fizemos, né, um paralelo com esses dois casos de sucesso, que nós temos um aqui no Brasil, em Rondon, e o outro lá no Paraguai, para verificar se eles poderiam ser replicados nessa região. Trazer ali um turismo rural ou um espaço rural que possa contribuir ali, né, como falamos lá, para a redução de problemas sociais e até mesmo ambientais, e trazer uma vida para o local, né? Então, na metodologia, nós consideramos esses dois casos de sucesso, a gente vai falar mais à frente sobre eles, né? Um que é localizado no Brasil, e que poderia ser replicado tanto em Porto Mendes quanto em Porto Adela, e outro lá no lado do Paraguai, que também pode ser replicado, né, em ambas as cidades, ambos os países também. Aqui é mais ou menos um recorte, um mapa, né, da região. Então, aqui no ponto 3 nós estamos em Rondon, e ali no ponto 1 é justamente Porto Mendes, né, que está bem próximo do rio ali, né, na beira-lago. E nós temos, né, no ponto 2 ali, o Porto Adela, né, um pouquinho antes do ponto 2, bem mais próximo da margem do rio, nós temos ali o Porto dos Macacos, que é como um distrito de Porto Adela, que já é do lado do Paraguai. Resultados, então, que nós encontramos, né? Há algumas ilegalidades que, infelizmente, acontecem e que pode ser motivado, não motivado, mas que às vezes acontece devido a não habitação do local, às vezes o turismo não está presente, e não estando presente, tem poucas pessoas, região fronteiriça é muito favorável a justamente tráfico de drogas, contrabando, prostituição, né? Às vezes acontece ali tráfico, né, de pessoas de forma irregular, né, que pode causar acidentes, enfim. A população, às vezes, ela acaba sendo conivente com a compra de alguns produtos ilícitos, né, justamente pela distância ou por falta de infraestrutura no local. Né? A falta de políticas públicas, pelo que nós observamos do lado brasileiro, ela é presente, né? Principalmente ali em Porto Mendes, ali na costa do rio, né? E às vezes falta de oportunidades, né? Que às vezes acabam ocasionando também esses problemas sociais aí que nós evidenciamos no trabalho. E aí nós temos alguns cases de sucesso que, como mencionamos, podem ser replicados, lógico, né? São dois dentre diversos outros que poderiam ser utilizados, né, na região fronteiriça como estímulo, principalmente para os atores locais que moram ali e que possuem propriedades rurais ali próximas, né? O primeiro deles, né, é justamente uma propriedade rural que existe lá em Porto do Macacos, né, que é uma propriedade peculiar, porque é uma das poucas que ainda resiste, né, à falta de infraestrutura, né, do governo paraguaio. Aqui nós temos a foto, né, de acesso, estradas de acesso à esquerda, ao Porto dos Macacos, lá em Porto Adela, né, no Paraguai. E aqui à direita nós temos a propriedade rural, muito bem estruturada, né, e que traz ali um pouco do turismo, né, principalmente no espaço rural, nessa região. No entanto, a maioria da região está como na foto 3 aqui. Às vezes há uma questão de inacessibilidade em alguns períodos do ano, principalmente época de chuvas, né? Mas nós temos um case de sucesso que é justamente essa propriedade rural. Aqui algumas fotos, né, dentro da própria propriedade rural agora, né, um pôr do sol, e também a época da cheia, né, que é muito utilizado para passeio de lancha na região ali, isso no lado paraguai. Né, e o que nós identificamos, né, de características, né, dessa propriedade, né, em Porto dos Macacos? Fica às margens do lago de Itaipu, né? O acesso, por incrível que pareça, é mais fácil pelo lado brasileiro do que pelo lado paraguaio, uma vez que tem infraestrutura, né, até chegar em Porto Mendes, a rua
rodovia até lá é asfaltada. Chegando em Porto Mendes, né, você consegue chegar até as margens, né, do rio de forma segura. E nas margens do rio, geralmente tem algumas embarcações que fazem, né, trajeto para lá. No entanto, o lado paraguai carece de muita infraestrutura, principalmente para se chegar até o Porto dos Macacos ali. No entanto, né, na prática de cicloturismo, de turismo rural ou no espaço rural transfronteiriço, o Brasil até se beneficiaria muito mais do que o Paraguai nesse sentido. Né? O turismo na região, às vezes, ele é inviabilizado justamente principalmente pelos brasileiros, por uma questão de burocracia. Se você quiser visitar Porto dos Macacos sendo brasileiro, você precisa ir até em Salto do Guaíra, no departamento lá de turismo deles, fazer uma inscrição, cadastro e ter acesso. Ou seja, se você mora em Rondônia, você tem que dar a volta, né, para fazer um cadastro para depois ter acesso, né, ao turismo lá. Então, isso acaba inviabilizando ou fomentando, né, a prática de turismo irregular, né, ou até ilegal, prejudicando as regiões. Né. Aí colocamos aqui o que tem e o que poderia ser melhorado, né, na propriedade, que pode ser aplicado na região. Então, a propriedade ela tem como pontos fortes uma culinária à base de pescado, né, trilhas dentro do ecossistema local. Eles disponibilizam trilhas lá para os seus turistas e visitantes, ao passeio de lancha. Então, esse passeio de lancha depende da época do ano, principalmente na época das cheias. Tem observação e contemplação, né, do pôr e do nascer do sol, né, que é algo bem atrativo também. Áreas para banho, algumas áreas destinadas para o banho, principalmente em locais mais seguros do rio. Né, e a prática de pescaria também é utilizada lá na propriedade. Né, e tem as questões que podem ser melhoradas, né, que é justamente criar roteiros de turismo de aventura, né, parque de apoio ao turista, né, e pousadas, ou seja, criar mais pousadas que podem fomentar ali a região do Porto dos Macacos, né, que vai beneficiar a Porto Adéla. Talvez criar uma área de camping, né, para que as pessoas possam explorar e até mesmo, né, criar ali um turismo mais voltado lá para fomento de mais dias, né, com área de campo. Turismo rural nas propriedades locais, que não é visível ali na propriedade, só tem turismo no espaço rural em si. Uma prática também de subturismo, que poderia trazer, né, mais atrativos. E atrativos regionais e culturais, que são poucos. A propriedade ela tem, né, a sua culinária própria, mas às vezes carece de algum atrativo, né, principalmente atrativo cultural. Aqui algumas outras fotos também, né, de lá da propriedade. Aqui já é um período um pouquinho mais de seca, né, mas é um braço do rio também. Né, e o pescado que é comum na região. E o outro case de sucesso que nós temos é o sítio das orquídeas aqui em Novo Três Passos, em Marechal Rondon, que poderia ser um case que poderia ser aplicado, inclusive, em Porto Mendes, que já é o lado brasileiro. Né? A propriedade ela fica na zona rural aqui do distrito de Três Passos, em Rondon. Na propriedade, eles possuem uma manufatura, né, para fabricação caseira de biscoitos e bolachas. Há a produção intensiva de orquídeas e de morangos, inclusive para fins comerciais. Aqui em Rondon, eu vi que, no dia de finados, né, inclusive eles fazem vendas aqui, né, justamente para essa data. E poderia ser um modelo que poderia, né, ser aplicado até estimulado, né? Não diretamente venda de orquídeas, né? Mas o tipo da propriedade, a estrutura da propriedade, poderia ser estimulado para, inclusive, os pequenos produtores, né, que têm propriedade rural em Porto Mendes. A visita que fizemos em Porto Mendes foi possível visualizar ali que alguns proprietários utilizam a terra mais para moradia, né, do que para benefício. Né? Alguns acabam colocando alguma plantação, mandioca, milho, enfim, mas percebemos que alguns acabam utilizando a terra mais para moradia, né, o que poderia, né, ser estimulado talvez para uma prática, né, de turismo rural. Anderson, mais 2 minutinhos, tá? 2 minutos, né? Perfeito. Aqui nós temos mais algumas fotos, né, de lá da propriedade da orquídea. Assim como no anterior, né, os atrativos justamente da propriedade é a culinária com a base de biscoitos, né, bolacha e receita caseira. Temos o turismo, né, de contemplação de orquídeas, né, que é um atrativo também da propriedade. Eles oferecem café da manhã e aquisição de produtos. Né? E algo que poderia ser melhorado é justamente também a área de camping e hospedagem. Até então, eles não fornecem. Uma exploração maior do turismo rural, né, principalmente na propriedade, que é
propriedade atraente para a prática do turismo rural, né, que poderia ser levado para Porto Mendes. Atendimento nos finais de semana, que não acontece, se não me engano, lá funciona até sábado, né, no período do almoço. E atendimento de eventos na propriedade, né, que são coisas que poderiam ser incorporadas num case, né, que poderia ser aplicado no turismo rural em Porto Mendes, né. Como conclusões, então, concluímos que a região de Porto Mendes e de Porto Adela, né, com o distrito lá, com a fazenda, a propriedade, né, lá em Porto dos Macacos, tem um grande potencial turístico, né, mas ele é pouco explorado, principalmente pelos, né, atores locais e também pelo poder público, o que acaba, infelizmente, né, culminando aí no favorecimento de problemas sociais, né, na região fronteiriça, e que tem grande potencial para o turismo no espaço rural, né, ou turismo rural também. Né, poderia, principalmente, fazer a integração da fronteira, né, se tivesse um turismo interligado ali, né, enfim, com lanches ou com a utilização do lago de forma benéfica, né, para o turismo, favorecendo também o combate ao crime, principalmente, né, tráfico de entorpecentes, né, e de produtos, né, ilícitos, e carece muito de políticas públicas de infraestrutura, né, pelo lado que observamos aqui no Brasil, né, inclusive de sanitários, né, que a última vez que eu fui não tinha sanitários, né, então é algo que precisa ser reestruturado, principalmente Rondon, que tem uma festa do município, né, muito grande, né, tem a Oktober também, que vem bastante gente de fora, né, que poderia ser interessante aí. As referências. É isso, Thiago. Legal. Beleza, obrigado, Anderson. Parabéns pelas apresentações. Obrigado. Pessoal, dando sequência na ordem aqui, queria só perguntar antes se aí está o Tércio, o Daniel está tentando entrar, ele está tendo problemas com a conexão no Teams, não na internet. Alessandro está aí e Edgar já vi que está aí. Algum dos presentes aí tem algum compromisso em outro GT? Alguma apresentação em outro GT? Alessandro? É? Uhum. Tá. Qual GT que é, Alessandro? GT de Cooperativismo e Economia Solidária. Agora à tarde. Isso. Tá, então vou dar sequência, pedir licença para o Tércio, passar na tua frente de novo, Tércio, mais uma apresentação, para poder liberar o Alessandro para a próxima sala aí, tá? Pode ser? Tudo bem, sem problema. Beleza, obrigado, Tércio. Pode ser do Tércio. Alessandro, então a palavra é sua, fica à vontade, são 2h08, você pode iniciar aí tranquilo, tá? Ok. Desculpa, Alessandro, é artigo ou resumo? Artigo. Legal, então vai, manda bala. Ok, obrigado. Então, pessoal, tudo certo? Me ouvindo, me vendo? Tá legal, né? Positivo. Ok, agradecido. Então, o trabalho que eu trago é o perfil socioeconômico estrutural em rota de turismo rural, uma pesquisa quantitativa. Então, estamos dentro do GT de Turismo Rural, fazem parte desse trabalho eu, Alessandro Faria Araújo, doutorando bolsista CAPES-DS do DRS, né, do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, a Márcia Hansen, nossa colega premiadíssima agora, né? Então, muito agradecido, Márcia, por toda a sua contribuição, e nossa querida professora Rosilene de Fátima Fontana, também aí dentro da Unioeste, ajudando nesse trabalho, né? Esse trabalho, então, é um perfil socioeconômico estrutural de uma rota em que foram acontecendo vários trabalhos para construir essa rota, mas faltavam muitos dados sobre até a caracterização da população dessa rota, então por isso foi importante fazer esse perfil socioeconômico estrutural. Essa foto aí é a foto da propriedade a propriedade da minha família, que também faz parte dessa rota de turismo, e aí você já vê ela emplacada como um projeto da Unioeste, com todas as parcerias que estão aí elencadas. O objetivo foi justamente contextualizar a pesquisa a partir dos trabalhos acadêmicos ligados a projetos de desenvolvimento de turismo rural do oeste do Paraná,
para ter alguma ideia dos antecedentes mesmo da questão de exploração do turismo aqui no oeste do Paraná, caracterizar essa população aferida através de um questionário estruturado, mantendo o anonimato, se baseando numa amostra aleatória representativa da população aferida. Bom, isso porque todas as pesquisas até então executadas nesse trajeto e nas outras rotas de turismo rural até então, foram feitos trabalhos qualitativos, né? Então, carecia de um trabalho quantitativo para a gente ter algumas especificidades maiores desse roteiro. E, por fim, analisar e avaliar os dados levantados em torno das ações verificadas ou faltosas, explicando os fatos e apresentando alternativas para a situação. Bom, dentro dessa exploração dos trabalhos, foi interessante, a partir todas essas pesquisas, porque aí por anos vocês têm aí os trabalhos da professora Maria Alva Tomil, e da Carla Maria Schmidt, da UniOeste, em 2014, Fernanda Sanches, da UniOeste, em 2015, que me revelaram que o projeto de turismo sustentável de base comunitária no oeste do Paraná teria sido iniciado a partir de uma chamada pública, então, do Ministério do Turismo, né, que chamaria esse projeto de turismo sustentável de base comunitária, que fiquei sabendo, a partir dos estudos, a gente acaba ficando sabendo que esse projeto também aconteceu em outras regiões do país, né? E aqui no estado, abrangendo 7 cidades e 12 empreendimentos. Ali da região de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, Medianeira, cidades dessa região. E foi um projeto que durou 1 ano e que teve várias ações coletivas de aprendizado, capacitação, que aconteceram nesse ano nessas 7 cidades. Esse trabalho, justamente, estava evidente nos trabalhos, por exemplo, da professora Maria Alva Tomil, da Univale, e a Carla Maria Schmidt, da UniOeste, o trabalho Governanças e Ações Coletivas no Turismo Regional, a experiência dos empreendedores da região do Oeste do Paraná, né? Colocada na revista Turismo, Visão e Ação, em 2014. Então, é uma pesquisa qualitativa, com questionário semi-estruturado, com uma entrevista local que aconteceu entre outubro e novembro de 2013, nas mesmas propriedades do projeto do original de turismo de 2008, né? Nas mesmas 7 cidades, nos mesmos 12 empreendimentos. A pesquisa que faz parte do projeto de cooperação e fomento de ações coletivas no turismo sustentável, uma investigação no Oeste Paranaense, da qual a Fundação PTI também faz parte, né? Em 2015, a Fernanda Sanches, da UniOeste, faz o trabalho de Turismo Rural Sustentável, uma análise das práticas de sustentabilidade ambiental de empreendimentos no Oeste do Paraná, como uma dissertação, né, em Ciências Ambientais. Em 2015, a pesquisa acontecida em maio de 2015, uma pesquisa qualitativa também, como já disse, um questionário semi-estruturado em 6 cidades e 9 empreendimentos. Então, aí, dentro de todas as cidades, parece que a cidade que não entrou nessa pesquisa é uma dessas cidades do original, no caso, Foz do Iguaçu, saiu dessa pesquisa e saiu os 3 empreendimentos que estavam na cidade de Foz do Iguaçu, né? Então, em relação ao empreendimento inicial, teve uma pequena diminuição da pesquisa realizada pela Fernanda Sanches, né? E a Jéssica Becker, em 2020, da UniOeste, a turismóloga, faz uma análise do potencial turístico agroindustrial familiar, implantação de rotas, já uma dissertação para o PPG-DRS de 2020, uma pesquisa qualitativa já com um grande trabalho de georreferenciamento e emplacamento de 47 propriedades em 3 cidades da região, Cascavel, Guaraniaçu e Ubiratã. Um dos motivos que a Jéssica faz esse trabalho é que justamente naquelas 7 cidades e 12 empreendimentos
não havia um esforço, trabalho de procurar, de explorar a questão do turismo rural, justamente em Cascavel e nas cidades da região. Então, ela, a partir dessa falta de pesquisa sobre o potencial turístico dessa região, então ela toma o trabalho de fazer essa pesquisa, também dentro de um projeto de desenvolvimento do turismo rural no oeste do Paraná, relativo ao Programa Regional de Formação e para Desenvolvimento Econômico e Social, ligando a Conecta DEL, Fundação PTI e a DETUR, um trabalho iniciado aí pela professora Luciana Farinha, o professor... me fugiu o nome agora do professor, mas tudo bem. Professor Geisler? Oi? O Geisler. Tem o outro professor do georreferenciamento, que é o nome inglês. O Marcelo, não é? O nome inglês. Mas o Geisler também. O GR. É o GR. Isso, professora. Agradecido, professora. Então, daí, esse trabalho então, foi feito nessas... e essas 47 propriedades receberam, então, esse trabalho de georreferenciamento e emplacamento, como vocês viram na placa, no primeiro slide da propriedade da minha família, né? Mas somente o questionário estruturado só foi aplicado em 5 empreendimentos, né? E desse questionário foi concluído de que essas propriedades possuíam potencial para o desenvolvimento do turismo rural, né? 5 propriedades de empreendimentos de Cascavel, né? Então, aqui vocês têm um histórico, que é o que deu o contexto, aquele primeiro objetivo do trabalho, né? E aí a pesquisa em si, que foi formada, então, a gente fez uma pesquisa de abordagem... Olha lá, acabei colocando errado na hora de escrever ali. A pesquisa é quantitativa, eu escrevi ali qualitativa. Me perdoe. Um corte transversal, questionário estruturado com 63 perguntas fechadas no Google Forms, enviados por aplicativo, dia 3 de novembro de 2021. Aí, mais uma vez, agradeço a Márcia Ranzi, que fez todo esse trabalho de transformar, de colocar essas questões dentro do Google Forms, né? E todo o trabalho que a gente teve daí depois para enviar dentro de um prazo e colher dentro do prazo essas perguntas. Bom, dos 47 empreendimentos, apenas 37 a gente conseguiu um contato de telefone, aplicativo, 23 atenderam a esse contato e somente 16 responderam ao questionário. Então, de uma população de 47 propriedades, nós conseguimos uma amostra de 16 empreendimentos, 34% da população total, um número mais que suficiente para uma pesquisa desse nível. O projeto, de certa forma, também faz parte desse projeto de desenvolvimento do turismo rural regional no oeste do Paraná, né? Como um aluno bolsista dentro do programa e proprietário de um empreendimento dentro da rota, me senti no dever de contribuir para esse projeto, né? Aí está mais ou menos as localidades da região de Cascavel, Guaraniaçu, Biratã e as propriedades que se encontram ali. Infelizmente, tem uma propriedade só que está faltando das 16, mas elas eram, acho que, muito próximas. E aí vocês veem, então, Cascavel em vermelho, Guaraniaçu em preto e Biratã em azul. Então, aí, as propriedades que fazem parte da rota. Isso aqui é o oeste do Paraná, né? Depois é que a gente vê que a gente até lembrar que o seminário é internacional, fazer um mapa que condiz essa explicação do local do trabalho, mas, de qualquer forma, estamos aqui no oeste do Paraná, na região sul do Brasil. Alessandro, tem mais 5 minutos, tá? Opa, com certeza. Então, estamos aí. Estamos acabando aqui. Já indo para a parte dos resultados, talvez o mais de cada questão aqui, a parte socioeconômica e demográfica, achei mais interessante, além de todos os dados colhidos, você vê que é uma gestão
há uma gestão individual, e a mulher participa de 81% dessa gestão, então quer dizer que a gestão é feminina. As propriedades, poucas se sustentam do turismo, 6%, quer dizer, condiz dentro de 16 propriedades, no máximo 2 propriedades, e as propriedades afirmam que não houve uma queda de público na pandemia. As conclusões, a gente fala que pelas 47 propriedades são até 250 pessoas, na nossa amostra de 16 pode encontrar até 80 pessoas. Isso foi muito interessante, porque justamente foi todos esses dados que a gente não tinha sobre as propriedades, né? A gestão familiar, aferida como uma gestão individual, é, portanto, uma gestão feminina. Apesar do maior número de homens, né? Dentro de uma relação proporcional, haveria 47 homens e 31 mulheres, mas são as mulheres que tomam a gestão da maioria dessas propriedades, né? Aí eu peguei um texto onde fala o porquê que é interessante apoiar o trabalho das mulheres, e um diz que beneficia a família toda, a mulher beneficia a família toda, com prioridade para as crianças, ao passo que os homens tendem a pensar primeiramente em si mesmos. E aí, as viagens que aconteceram nas 60 propriedades, nas propriedades que atingiram 60 pessoas nesse primeiro curso do Ministério do Turismo, poderia ter atingido até 250 pessoas nessa rota, por exemplo, né? Mas, enfim, só tiveram feito trabalhos de coleta de dados, qualitativos ou quantitativos, mas não pudemos emplacar aí uma incubadora, um projeto que fizesse um trabalho mais capacitativo, de formação em turismo rural, que essas pessoas desses grupos se sentiram, vamos dizer, em falta, né? E aí, só um discurso de uma das meninas, dizendo, de uma das pessoas dessa rota, não da nossa rota, mas de um dos trabalhos que já tinham sido feitos, da Fernanda Sanches. Ele diz assim: eles investiram dinheiro alto nisso aí. Daí as meninas que estavam ajudando nós falaram: agora nós paremos, e agora vocês vão aprender a andar com as próprias pernas de vocês, que nem criança. E ninguém mais se interessou, nunca mais ninguém voltou depois. Então, tem que ter a continuidade para ajudar nós, porque é tudo muito difícil. A questão das estradas, né? Então, houve depoimentos, como a pesquisa era quantitativa, então eu só vi alguns depoimentos sobre a questão da dificuldade com as estradas, que havia uma promessa do governo e da prefeitura de melhoramento e não teve, né? E, no fim, as próprias propriedades dos empreendimentos preferem até ter um atendimento privado do que a própria ajuda da universidade. E, por último, esse sítio de Adictos, que é uma propriedade completamente irregular dentro de uma rota de turismo rural. Muito agradecido pela oportunidade de apresentar esse trabalho e excelente seminário a todos. Beleza, Alessandro, muito obrigado, parabéns. Agora vamos dar sequência aí. Então, Tércio, por favor. Fique à vontade. 2h24. Pode iniciar. Tá bom, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou tentar compartilhar a tela para a apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Positivo. Me ouvem? Claro, respondeu, né? Desculpa. Foi mal. Se respondeu é porque estava ouvindo, né? Então, vamos lá. O artigo é Turismo em Unidades de Conservação da Natureza, um estudo de atividades desenvolvidas no Parque Nacional de Ilha Grande e na Área de Proteção Ambiental Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Grupo de trabalho 19, aqui do seminário, Turismo Rural. Autores, eu, Tércio Abel Pezente, discente do mestrado, do Desenvolvimento Rural Sustentável, e a professora Rosislene, doutora do DRS Marechal Rondon. Bom, então uma breve introdução. Dentre as categorias de turismo, o realizado no espaço rural tem ganhado destaque no cenário brasileiro. As unidades de conservação da natureza devem compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais em seus espaços protegidos por meio do turismo. Localizadas em ambientes rurais e com belas paisagens naturais, são capazes de atrair o público em busca de contato com a natureza, contemplação,
fuga de centros urbanos e bem-estar. Tanto o Parque Nacional quanto a APA, Área de Proteção Ambiental, estão inseridos no bioma Mata Atlântica, ou seja, que é um dos mais ameaçados do Brasil, tendo apenas em torno de 8% da sua cobertura natural original. Então, a pergunta e o objetivo de pesquisa. A pergunta: quais as potencialidades das unidades de conservação da natureza, ou seja, o Parque Nacional de Ilha Grande e a APA Federal, das várzeas do Rio Paraná, para atividade de turismo no espaço rural em empreendimentos localizados em seu entorno, interior e entorno? Então, essa é a pergunta de pesquisa. O objetivo dela é levantar as potencialidades do Parque Nacional de Ilha Grande e da APA Federal das Ilhas Várzeas do Rio Paraná na indução do turismo no espaço rural, em 2 empreendimentos no município de Autônia, Paraná, vizinho aqui de Guaíra. Um deles com atrativos no parque e o outro apenas com atividades de contemplação da natureza e agroindústria de produção de café no interior da APA Federal e em torno do PNIG, do Parque Nacional de Ilha Grande. Então, resumindo, os 2 empreendimentos estão localizados no interior da APA Federal, que é uma unidade de proteção de uso sustentável, né, que tem pouca restrição quanto a atividades dentro do seu interior. E estão no entorno do parque. Parque é uma unidade de conservação de produção integral, que tem o uso apenas indireto permitido quando autorizado. Bom, desculpa, é artigo? É artigo. Tá, desculpa, obrigado. Sem problema. Bom, turismo rural, conservação do ambiente natural e social. Segundo Fontana, 2014, página 8, para o turismo sustentável, mais importante do que o próprio turismo é a preservação e conservação do meio ambiente, a inserção social dos residentes, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Conforme Weaver Lawton, 2017, deve-se buscar a simbiose entre a visitação e conservação das unidades. Assim, a visitação pode ser uma aliada da conservação da natureza, desde que seja devidamente gerida e executada. Por outro lado, corre-se o risco de se ter unidades de conservação para visitantes, tornando a relação conflituosa. Bom, material e métodos. Quais foram os materiais, os métodos utilizados para a pesquisa? Bom, então, como coleta de dados, foi utilizada visita nas propriedades e entrevista com os proprietários, utilizando-se de formulário semi-estruturado, complementado por pesquisa bibliográfica. Para o levantamento das potencialidades e fragilidades das unidades de conservação, utilizou-se da matriz SWOT, que é um acrônimo para as palavras Strengths, forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. Bom, o método investigativo é qualitativo, que ele visa melhorar a compreensão do cenário pesquisado. E quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, exploratória, que visa conhecer e tornar o assunto mais claro. Bom, então a matriz SWOT que a gente utilizou foi adaptada de um trabalho do Sebrae de 2013, e na matriz SWOT, como já dito, temos forças e fraquezas que são internos ao empreendimento e que podem ser controlados pelo empreendedor, e oportunidades e ameaças, que são fatores externos que não podem ser controlados pelo empreendedor, assim digamos. Então, as forças visam aproveitar o máximo partido dos pontos fortes, maximizando as oportunidades detectadas. E as fraquezas, o que deve ser feito? Criar estratégias que minimizem os efeitos negativos, em contraponto, agarrar as oportunidades emergentes. Bom, quanto às oportunidades, o que se deve ser trabalhado com elas? Aproveitar o máximo partido dos pontos fortes para potencializar as oportunidades encontradas. E as ameaças, né, como se livrar delas, digamos, aproveitar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças encontradas. Bom, então, caracterização das propriedades, como que elas são, onde elas estão. Nesse mapa, a gente pode ver a localização das propriedades, que são aqueles 2 pontos alaranjados. Elas são propriedades vizinhas, muito próximas uma da outra. O contorno em preto são os limites da APA Federal, muito grande,
mais de 1 milhão de hectares, e em verde os limites do Parque Nacional de Ilha Grande. Então, como dito antes, as propriedades de turismo analisadas estão no município de Autônia, em interior da APA Federal e em torno do Parque Nacional de Ilha Grande, sendo que uma das propriedades, que é o Recanto Portal de Luz, possui atividade dentro do parque. Então, aqui, para a gente entender melhor, essa foto à esquerda, ela mostra a propriedade Sítio Faria. É uma propriedade que recebe o visitante com o café da manhã, tem que ser agendada a visita. A dona Geni, ela prepara um café muito espetacular. Então, a gente aqui vê a casa principal e a agroindústria de café ao lado. E na propriedade, eles têm um plantio de café de longa data, com irrigação israelense por gotejamento, e eles produzem o café, né? Tanto que tem o café da manhã, como início do passeio. Eles produzem, né, fazem a plantação de café até a industrialização na agroindústria. Bom, e também a dona Geni, com materiais do próprio sítio, ela tem desenvolvido um artesanato que é um suporte para coador de café, que a gente está vendo nessa foto abaixo. Bom, então o passeio começa pela plantação de café, se assim o visitante desejar, até o conhecimento da agroindústria, passa por um pomar de jabuticabeiras, onde ela colhe jabuticabas para fazer geleia e licor. Depois oferece no final do passeio a geleia e o licor e mais alguns produtos, como cachaça, que o irmão dela produz aqui em Marechal Rondon, e queijos. Ela não tem criação de gado, mas ela obtém o leite da produção dos vizinhos e fabrica o queijo para produção. Quando ela tem uma movimentação maior de visitantes, ela também tem a ajuda de diaristas da região do sítio. E no final do passeio tem a contemplação da lagoa, que é essa foto à direita, a Lagoa Chambré, uma paisagem interessante. Tem uma trilha na beirada dela, onde o visitante ele não tem acesso a banho, a caiaque, esse tipo de atividade, apenas ela tem a contemplação. Eles não têm autorização para fazer outro tipo de uso da lagoa, porque já é interior do parque. E abaixo a gente tem uma foto, abaixo à direita, mostrando a propriedade, a infraestrutura, a casa, a agroindústria, um pouco do ambiente bonito ali do sítio, com a lagoa dentro, Chambré, que está no interior do parque, onde é feita a contemplação. Nessa próxima foto é a propriedade da Dona Cida, que é o Recanto Portal de Luz. A gente consegue ver nessa foto que o sítio também faz parte, eles são vizinhos, então tem acesso para a lagoa. No Recanto Portal de Luz, eles recebem os visitantes com gastronomia, e a gente vê a infraestrutura de chalés também, onde o visitante pode fazer o aluguel e passar a pernoitar, e eles conciliam com a produção de frutas na chácara. Bom, essa propriedade ela tem passeios dentro do parque, na lagoa, que eu vou mostrar na próxima foto. Então, aqui eles têm uma trilha também que leva até a beirada da lagoa, tem a trilha aqui na mata ciliar, os visitantes podem fazer o passeio e até mesmo tomar banho nessa lagoa, na Lagoa Chambré, e eles oferecem, devidamente autorizado pelo Parque Nacional, eles oferecem passeios de pedalinho, caiaque na lagoa, nessa parte que está nos fundos da propriedade deles. Bom, passando então para o próximo. Bom, a partir das entrevistas, da visita em loco, foram levantados os pontos fortes, fraquezas e oportunidades dos empreendimentos rurais, a partir desse material coletado junto aos empreendedores. Então, como forças, destacam-se ambiente natural protegido, público abundante, trilha na beira da lagoa, conservação de solos, conservação da água, manutenção da mata ciliar. Como fraqueza, insegurança para o uso da lagoa. A questão que sempre tem que ter um guarda-vidas acompanhando, esse caso para a propriedade da Dona Cida, Recanto Portal de Luz, que é a propriedade que tem autorização para fazer esse uso. Então, eles têm isso como uma insegurança, que sempre tem que ter alguém junto, cuidando, e às vezes é um pouco difícil devido à quantidade de público que recebe em alguns finais de semana do verão.
E como oportunidades, mirante para a visualização da paisagem, uma oportunidade, contemplação da natureza, capacitação devido à existência das unidades de conservação e outras instituições que dão apoio a eles devido aos passeios, a presença no entorno interior das unidades de conservação da natureza, Parque Nacional e APA Federal, presença institucional, presença de órgãos de fiscalização e controle, desenvolvimento do turismo no interior do parque, ou seja, na lagoa, uso do parque para incremento do turismo e Estrada das Banheiras, que é um roteiro que está sendo criado junto ao município, junto ao Coripa, que é um consórcio que dá apoio na região, na parte ambiental, e tem a intenção, e já tem algumas placas, já tem esse caminho sendo estabelecido, a Estrada das Banheiras, que as propriedades analisadas no artigo farão parte dessa rota turística. Ameaças. A pandemia foi a ameaça de pronto que eles disseram durante as entrevistas. Turista mal intencionado, que é aquele que pode utilizar-se das propriedades deles para acessar a lagoa, por exemplo, para fazer atividades irregulares, então isso é uma ameaça. E a má conservação de estradas, porque na época as estradas até que são boas, mas quando chove dificulta a ida às propriedades deles. Então, má conservação de estradas é um problema, né, uma ameaça que foi levantada. Conclusões. O que se concluiu a partir da análise dessas duas propriedades, que praticamente são as que existem com esse tipo de turismo no entorno do parque? Conclui-se que tanto o parque quanto a APA Federal, Área de Proteção Ambiental Ilhas e Vales do Rio Paraná, atualmente apresentam potencial limitado para contribuir e manter o turismo nas propriedades, necessitando de maior esclarecimento quanto aos objetivos de criação dessas unidades de conservação. Possíveis usos legalmente compatíveis com a proteção integral e uso sustentável, aproximação dos proprietários dos empreendimentos turísticos, a gestão realizada pelos órgãos oficiais responsáveis pelas unidades de conservação da natureza, para que as oportunidades sejam implementadas, todas aquelas que nós listamos, né, que foram levantadas no trabalho, minimizando as poucas fraquezas vislumbradas no estudo. A gente viu que são 2 ou 3 fraquezas, né, são poucas. Então, desta forma, as unidades de conservação poderão potencializar o turismo nos locais objetos desta investigação. Ou seja, poderão potencializar, induzir o turismo nesses locais pesquisados. Nessas 2 propriedades, Recanto Portal de Luz e Sítio Faria. E a distância é curta da cidade, falei um pouco de estradas. Uma fica a 10 quilômetros da sede de Autônia, sede municipal, e a outra a 12 quilômetros. São propriedades praticamente vizinhas. E tem a trilha que interliga uma a outra na beira da lagoa. Bom, então, obrigado. Agradeço pela oportunidade de participar do seminário. Parabenizo a UniOeste devido a ter, né, esse seminário organizado, o seminário, e as bibliografias completas estarão nos anais do evento. Obrigado. Beleza, Tércio, eu que agradeço, parabéns. Daniel, depois de algum sufoco aí, conseguiu entrar, né? Daniel, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Pode iniciar a sua apresentação. São 2h40 por aqui. 2h40. Obrigado, Tiago. Realmente. É artigo, né? Artigo completo. Uhum. Tá. Então, me ouvem bem? Sim. Sim, ok. Deixa eu iniciar aqui. Minha tela já está disponível para vocês? Tá. Ok. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço à UniOeste e ao PPG-DRS pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E agradeço também à professora Roseli de Fátima Fontana, que foi a orientadora desse artigo.
Turismo rural acessível como alternativa estratégica para o desenvolvimento rural sustentável. É um recorte da minha monografia, que estou escrevendo com a orientação da professora Rosislene. Então, é um recorte dessa visibilidade que nós estamos procurando ter com relação ao turismo rural acessível. O problema de pesquisa, então, o turismo... Ok, agora sim. O turismo no espaço rural, nas suas diversas modalidades ou tipologias, tem se atentado à questão da acessibilidade às pessoas com deficiência? Então, essa é o nosso problema, a pergunta, né? A gente observa que o turismo surge aí no meio rural, na ideia de uma alternativa de renda para os produtores, né? E muitas vezes, quando se coloca esses empreendimentos em funcionamento, não se tem, na grande maioria das vezes, a preocupação com essa questão da acessibilidade. O objetivo do artigo, então, analisar o turismo acessível no meio rural, tendo como objetivo geral identificar e analisar publicações sobre o turismo acessível no meio rural no periódico Cielo. Então, escolhi essa revista Cielo, de grande abrangência, com diversos periódicos. Então, o que se publicou, o que se tem publicado sobre esse tema nos últimos anos? Então, inicialmente, a questão da origem e conceito do turismo rural, então, surge lá com a crise de 1929, né? A quebra da Bolsa, né? E aí isso acontece lá nos Estados Unidos, mas tem a repercussão no mundo todo e pega os agricultores num momento terrível com relação ao preço de café, e tem-se a necessidade de se criar novos meios para se complementar a renda. E aí surge a ideia do turismo, né, que é esse processo de industrialização substitutiva de importações. Então, precisamos criar um novo meio de se levantar renda, e o turismo seria uma opção. Essas crises agrárias e a modernização, conforme citado lá em Furtado 2007, que contribui para que o turismo se fixe e prove que é uma boa alternativa. Inicia-se com esse processo do êxodo rural, as pessoas saem de suas propriedades, saem do meio rural e vai para os grandes centros, né? E aí a Olga Tulick, em 2010, fala das novas ruralidades, ainda dentro da origem e do conceito do turismo rural. Aí, a partir de 1990, o turismo rural ele acaba sendo difundido no país, conforme nos informa o Ministério do Turismo nessa publicação de 2010. E a gente observa muito essa ausência, a dificuldade de se conceituar o que é o turismo, essa ausência dos critérios para saber o que é rural e o que é urbano. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de uma indefinição, né? Rural é só aquilo que é o campo ali, lá, aquela ideia do distante, urbano só a ideia da cidade. Então, essa ausência de critérios, que no Brasil é muito mais territorial do que o modo de vida, é o que complica um pouquinho a conceituação do turismo rural. Turismo no meio rural, que a gente utilizou durante todo esse artigo, o conceito é o do Ministério do Turismo do ano de 2010. Então, há uma diversidade de conceitos sobre o turismo rural, mas o adotado nesta pesquisa será o do Ministério do Turismo, o qual compreende que o turismo rural como o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços e resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. Como nós estamos analisando a questão da acessibilidade, então é importante conceituar essa acessibilidade. Então, a gente está trazendo a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde, a CIF, né? Então, o nosso conceito de acessibilidade parte daí. Temos a questão das deficiências, tanto no modelo médico como no modelo social, e existem vários tipos de deficiências segundo o Ministério do Turismo. Então, nós temos as deficiências físicas, nós temos deficiências
Nós temos deficiências auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e também a deficiência múltipla, conforme são citadas. E todas essas questões devem ser colocadas em prática quando eu me preocupo se o empreendimento rural ele é acessível ou não. Material e método que nós utilizamos, então a pesquisa ela se caracteriza como exploratória e descritiva e foi realizada por meio de pesquisa de estado da arte e uma pesquisa sistemática com abordagem qualitativa. Foi utilizado o portal eletrônico cooperativo de periódicos científicos, né, o Cielo, Scientific Electronic Library Online, né, foi utilizado para a busca dos estudos, e nós nos concentramos no período de 2017 a 2022, a agosto de 2022. As palavras que nós utilizamos para fazer essa busca na Cielo foi turismo em português e tourism em inglês, né? E os filtros que nós aplicamos nessa pesquisa foi coleções, que nós especificamos que queríamos no Brasil, idioma português e o tipo de literatura artigo. A busca com essa palavra, então, nos retornou 302 documentos dentro daquela especificação citada anteriormente, e depois de feito uma análise dos documentos, nós observamos que 2 desses 302 eram repetidos, então cai para 300 artigos. Dessa totalidade foi feita uma pesquisa para averiguar se todos se referiam a turismo acessível no meio rural, que era o nosso objetivo, e com essa pesquisa descobriu-se que somente desses 307 tratavam desse que a gente queria estudar. E desses 7, 2 artigos ainda pegavam ali a palavra turismo, mas referindo-se a turismo para cegos, né? Essa obra literária da escritora Tércia Montenegro. E aí nós caímos, então, de 7 para 5 artigos, que foi o nosso objeto de estudo. Isso nós inserimos no módulo do programa desse aplicativo WordStat, né? A exemplo daquele sistema que nós temos que faz a nuvem de palavras, o WordStat, a gente insere todos os artigos ali dentro e ele nos favorece N tipo de pesquisas envolvendo palavras-chave, ideias, o termo que você colocar ali, ele cria quantas vezes foi citado, e nisso você consegue perceber para que rumo que esses artigos estão apontando. O resultado da busca pelos artigos, nos 5 artigos analisados, discorrer então sobre as mais diversas temáticas. Eu não citei anteriormente, então, dentro desse período, o ano que mais concentrou artigos, que mais houveram publicações, foi o ano de 2020. Então, dá uma olhadinha nos 8 termos dentro do que o programa WordStat nos mostrou, relacionados ao tema da nossa pesquisa. Então, tivemos ali turismo acessível, meios de hospedagem, inovação, atividades de lazer, pessoas com deficiência, idosos, destinos turísticos e atitude. Sendo que a maior parte ali, o azulzinho, né, 27%, foi turismo acessível, foi que as palavras que foram repetidas, as ideias que foram colocadas dentro desses artigos. Então, quando se procurou em meios de hospedagem, nós tivemos esse artigo de Ferch, Souza e Coutinho, de 2020, falando a respeito de processos inovadores para o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência nos meios de hospedagens localizados próximos aos atrativos do Centro Histórico de Manaus. Então, a pesquisa específica naquele local, mas envolvendo o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, demonstrando a preocupação que já há, né, em estudos, para que se consiga realmente dar às pessoas portadoras de deficiência o direito também a estarem nos lugares de turismo, né? Há uma visão retrógrada, né? É muito dispendioso. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, alguém comentou, mas para que isso, né? E aí surge na gente aquela ideia, mas a pessoa com deficiência, então, ela não tem direito a estar nesses locais? Para a gente refletir. Então, o segundo artigo tratando dessa temática número 1 foi de Duarte Honorato, trata da hospitalidade aos usuários de cadeira de roda nos principais teatros da cidade de Brasília. Então, também mostrando aí na área do turismo cultural, né? Então, observa-se a necessidade do desenvolvimento de ações eficazes para o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em meios turísticos e meios de hospedagem, e ambos os artigos
demonstraram essa preocupação. Então, já há estudos nesse meio. A temática 2, para inovação, cito como exemplo esse artigo de Moura, Gostin, Cristiano e Macedo, de 2017, que busca compreender as intenções comportamentais e o uso da internet pela terceira idade, com fins de escolha de destinos turísticos. Esse artigo vai relatar que o idoso americano ele é mais propenso e adota rapidamente o uso de dispositivos móveis, como tablet ou e-book, e já no Brasil a realidade é diferente. Apenas 18% dos idosos usam smartphones, enquanto que 77% usam o telefone celular comum, né? A diferença dos países. E o artigo de Ferch, Souza e Coutinho buscou averiguar se os meios de hospedagens eles estão adequados aí, e estão adotando processos inovadores no atendimento às pessoas com deficiência. Dentro da temática 3, quando envolve a palavra atitude, nós temos esse exemplo do artigo de Leal, Eusébio e Rosa, publicado em 2020, que busca analisar as atitudes dos estudantes e profissionais de outros setores com relação às pessoas com deficiência. Traz ainda que as atitudes em relação às pessoas com deficiência representam uma das maiores barreiras à sua participação de sua participação em planos públicos de saúde, educação, lazer, recreio e desporto, contribuindo ainda mais para os efeitos incapacitantes da deficiência. A própria pessoa, né, ela não se sente acolhida e querida ali no lugar onde está sendo praticado esses meios de diversão, meios de turismo. Dentro da temática 4, quando envolveu a palavra atividades de lazer, nós temos o artigo de Werley e Vaz, que objetivou identificar e analisar alguns sentidos que o turismo adquire no contemporâneo para os idosos que viajam em excursão. E foram acompanhados 4 excursões realizadas na região sul do Brasil. Muito interessante, né? Pega toda ali a questão da organização das pessoas idosas, né, querer conhecer e em busca da diversão e de coisas novas, de práticas novas, uma vez que estão aposentados, né, e querem, e também a questão da convivência entre eles. Esse artigo demonstra muito bem, com palavras assim bem interessante. Daniel, mais 2 minutinhos, tá? Ok. Temática 5, então, pessoas com deficiência, também tratando a questão do idoso e os destinos turísticos. Dentro desses resultados e discussões, o que nós podemos observar é a necessidade dessa luta pelos direitos das pessoas portadoras, as pessoas com deficiência. Né? É necessário, observa-se que há muito pouco escrito sobre essa área. Comentando com a professora orientadora, né, não tem o que pesquisar. A gente pegou essa que ainda apresentava bastante artigos nesse sentido, mas há muito o que se falar e há muito o que se colocar em termos de pesquisa e dentro da área acadêmica em relação a esse tema. Demonstra-se que há pouco pesquisado e pouca prática colocada. E a gente, como está dentro de um programa de desenvolvimento rural sustentável, a gente tem que deixar bem claro, né? Como falar de sustentabilidade se este empreendimento turístico ele não tem a acessibilidade? Se não tem acessibilidade, não há nem o que se tocar na palavra sustentabilidade, né? Observamos baixíssimo número de artigos. Nas considerações finais, então, precisamos conhecer a necessidade de se conhecer o mercado. É um mercado muito grande, amplo, não tem alto custo. É só nós observarmos que quando você faz o planejamento para colocar um empreendimento turístico, você planeja tudo, né? De A a Z dentro do planejamento, coloca todos os itens. Na hora que olhou para isso, tudo foi barato, tudo coube no orçamento. Quando começa a perceber que é necessário colocar isso para que as pessoas as pessoas com deficiência tenham acessibilidade no seu empreendimento, é caro, é difícil, é isso. Então, muitas vezes é a ausência de conhecimento da parte de quem está orientando e onde buscar as fontes para se localizar e colocar em prática os itens que fariam com que esse empreendimento fique acessível. Uma utopia? Utopia? Mas as utopias estão aí para a gente poder viver e colocá-las em práticas e provar que elas não são, né? Basta que a gente tenha planejamento e que
haja essa preocupação de remoção dessas barreiras que muitas vezes a gente mesmo que coloca sem nos preocupar que todos nós estamos no caminho e que podemos, amanhã ou depois, sermos as pessoas com deficiência. Não é uma coisa que está tão longe da gente. Lembrar que as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, então, estão todas descritas no artigo completo e vai fazer parte dos anais deste evento. Agradecer mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo sobre esse tema. Obrigado. Legal, Daniel, parabéns pela pesquisa, pela temática, bem bacana. Agora você tem apresentação em outro GT, né? Exato, obrigado, Thiago. Então pode ir lá, cara. Eu sentar aqui. Valeu, sucesso, bom trabalho para você. Valeu. Obrigado, bom trabalho para vocês. E agora o Edgar. Edgar, está com a palavra. Começando aí. Oi, estou tentando entrar. Opa, sim. 14h57. Boa tarde. Fique à vontade, boa tarde. Estamos aqui. Tiago, muito prazer em vê-lo, né? Revê-lo, porque já nos encontramos aí nesse evento anos atrás, professora Rosislene. Parabéns pelo nível dos trabalhos muito legais, né? Que a gente está ouvindo e curtindo do lado de cá. Tá? Estou muito feliz de estar aqui. Pena que o Alberto Faide não esteja comigo, né? Que é o meu parceiro sempre nos trabalhos e pertence a esse programa, né? E a gente desenvolve as ações juntos, mas estando a gente diz que o outro está contemplado sempre. Legal. Bom, eu vou tentar compartilhar o arquivo, bem prático, porque nós temos Jogo do Brasil quase começando, né? E... Fica tranquilo. Isso é... Cadê minha tela? Não. Aqui, compartilhar aqui. Opa. Aqui, acho que está aqui, né? Não. Estou com dificuldades de achar minha tela. Aqui. Sim, está aqui. Consegui, acho que consegui. Legal, deu certo. Agora deu certo, né? Deu. Bom, coloca no modo de apresentação, vai ficar mais visível. Apresentação de slides. Deu certo? Agora tá, mas precisa colocar no modo de apresentação, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Modo de apresentação de slides. Isso, apresentação de slides do primeiro slide. Clica em cima lá na barra, apresentação de slides. Em cima da barra, apresentação. Não, lá no PowerPoint. PowerPoint. Apresentação de slides lá em cima. Ou aí, isso aí, tá ótimo o botãozinho aí. Aqui embaixo mesmo? Isso. Tá, perfeito. Não, né? Não foi. Clica lá na apresentação de slides. Edgar, Thiago, Sim. É porque quando ele abre, ainda sem colocar na apresentação, ele abre uma outra tela depois com a apresentação, e não essa. Então, Edgar, precisa fechar, fecha o teu compartilhamento, e aí você deixa ele no modo apresentação, dá um Alt Tab que vem aqui para o Teams, aí sim você compartilha agora acabei de aparece. Ver. Viu? Sim, aqui encontrei um negócio. Não, interromper o compartilhamento, né? Interrompe e compartilha novamente. Perfeito. Porque aí você abre a janela específica lá que já está em modo apresentação. Modo apresentação. Cadê? Está aqui. Esta. Tela cheia tem que ser, né? Mas eu não enxergo a... Dá um Alt Tab. Alt Tab. Alt Tab que você muda de telas. Alt Tab. Ai, caramba. Essa eu não sabia. Aí você chega na página do Teams ali, na tela do Teams, né? Perfeito. Conseguiu? Ele só... Assim. Mas aí ele você muda para a tela do Teams, né? Lá na setinha mesmo. Vai dando Alt Tab que ele vai mudando de janelinhas. Se você tiver muita coisa aberta. Não, só tenho duas. E ele muda, mas ele está me tirando fora, esse danado. Aqui. Acho que ele é argentino. Ou eu acho que ele é argentino. Porque, aí, ele vai aqui sim, vamos ver se ele vai segurar agora.
mostrar. Agora tenta compartilhar. Gente do céu, que incrível, não foi. Opa, tá indo, tá indo. Tá indo? Não, você abriu a tela geral. É. Não, muda de tela, é só você mudar aqui. Quando você dá o compartilhar, ele vai aparecer aqui, ó, janelas. Aí você clica nas janelas que vai abrir a janela específica que está a tua apresentação. Gente do céu, janela. Janela específica da... Então, janelas. Isso. Ah, sim. Vamos ver se agora deu certo. Aí clica já, né? Vai lá. Aí, garoto, quase. Não é? Quase. Edgar, mas toca nessa aí mesmo. Toca nessa, vamos Toca lá. nessa. A gente faz um esforço para enxergar, fica frio. Não, eu vou tentar levantar aqui, vamos ver se vai melhorar. Eu estou enxergando bem. Tá? Então vai, toca o barco. Manda bala. Bom, bora lá. Vou voltar aqui. Obrigado, gente. Desculpa. Pode começar, 3 horas, fica tranquilo. Bom, nós somos um grupo do Núcleo de Estudos de Agroecologia, aqui do Pantanal, e nós estamos trabalhando com uma tentativa de levar a agroecologia para as famílias aqui dessa região, já desde 2011. E esse grupo Bem-Estar é um grupo que nós investimos como um piloto. Então, tem vários pilotos que nós estamos fazendo nele, e a partir dele nós estamos já criando outras energias, né, junto com a Bolívia e junto com agora, a partir desse ano, efetivamente, com os assentamentos de Corumbá. E nós estamos tentando desenvolver a agroecologia já há algum tempo, né, com eles, e também a ideia de chegar à certificação orgânica. Em 2015, nós alinhamos, junto com esse grupo, se havia mesmo interesse deles em trabalhar com a certificação orgânica. E começamos a ajudá-los a montar uma estrutura para essa finalidade. E foi aí que criou esse grupo Bem-Estar. Então, no assentamento... Mudou a tela ou não? Para o mapa? Não, você tem que baixar agora aqui do ladinho. Eu acho que tem que ser assim, bem manualmente, né? Isso. Deixa eu ver. Aqui, onde está a minha apresentação, que eu não estou enxergando? Agora mudou, viu, Edgar? Está o mapa, pode ir né? tocando. Está o mapa. Ótimo. Tá. Então, esse é o assentamento rural. Ele está no município de Ladário, que é um município que fica dentro de Corumbá e que está, né, bem pertinho do limite internacional do Brasil com a Bolívia. Então, tem assim, muita influência dos comerciantes bolivianos, que são hábeis compradores e vendedores, né, de hortaliças nas feiras. Esse é o contexto, mais ou menos, que está esse grupo. Então, em 2015, a gente incentivou essa criação deste grupo para que eles chegassem à certificação. A primeira ideia era trabalhar com uma organização de controle social, e o Bem-Estar ele seria mesmo, né, com esse foco. Mas, posteriormente, nosso interesse era nos aproximar da APOMES, né, Associação de Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, para transformar esse grupo no núcleo da APOMES aqui no Pantanal. A APOMES atua muito fortemente no sul do estado, né? Tem a base em Glória de Dourados e atua em toda aquela região sul do Mato Grosso do Sul. E não tem nenhum núcleo ainda aqui, a gente tem assim, um relacionamento muito bom com eles, né? E eles já vieram aqui agora para a gente pensar na criação do núcleo da APOMES, que seria uma certificação do tipo, né, do Sistema Participativo de Garantia, do SPG. Todas essas duas situações implicam em relações de confiança entre os consumidores e entre os agricultores. Então, nosso interesse, desde 2019, era levar os consumidores das feiras institucionais que a gente criou na UFMS, depois na Embrapa Pantanal e depois no IFMS, e depois com a suspensão dessas feiras por conta da Covid, a gente criou um esquema de sacolões agroecológicos que eles vendiam, né, e entregavam em domicílio. Então, tem um grupo de consumidores que são cativos desses agricultores, que são os únicos que produzem em base agroecológica aqui no Pantanal.
nesse sentido, a gente tinha essa ideia. Em 2019 era para acontecer, marcamos para 2020, e aí não deu certo, né? Por conta da pandemia, ficou muito tempo atrasado, e nosso desejo era levar os agricultores, os consumidores, a conhecer esse grupo. E foi, então, que nós fizemos a proposta ao grupo de agricultores para que eles pudessem pensar se poderia ou não, né, receber esses consumidores e a gente aproveitar essa situação no contexto de um turismo rural. Tá? Então, o turismo rural ele vai ter essa conotação para nós, né, nessa pesquisa, como mesmo aproveitamento já das atividades agrícolas que já são desenvolvidas, né, apreciar uma paisagem rural que tem uma beleza bastante significativa em função das proximidades com a morraria do Urucum, e também gerar alguma renda para os agricultores, né? Então, nós montamos um sistema metodológico para desenvolvimento dessa atividade, que está expressa nessa figura 2, que eu creio que já está aparecendo, né? Sim. Então, propusemos atividades, nós conversamos com eles para eles escolher qual lote que seria realizada esse evento, que nós chamamos de um almoço à camponesa, né? A ideia do título foi minha, de almoço à camponesa, né? Porque eu achava que tinha muito a ver com eles, e nós não queríamos fazer uma coisa gourmetizada, mas queríamos fazer uma coisa bem própria do que eles já fazem. É como se fosse a melhor comida que eles preparam para eles mesmos no domingo, né? E a gente externar isso para os visitantes, de modo que os visitantes conhecessem o lote, conhecessem a família, conhecessem os outros agricultores que ali estavam e conhecessem o sistema de produção, né? Nós fizemos, junto com eles também, a escolha fizemos a avaliação do lote, percebemos que tinha alguns problemas em relação à poda, por exemplo, e aí o pessoal da Embrapa já deu um curso de poda, foi bem interessante. E aí escolhemos o cardápio junto com eles, né? Foi muito interessante que levamos uma nutricionista, a gente preparou um cardápio de acordo com os produtos que eles tinham, né? E para comprar um mínimo de fora, e que eles pudessem compartilhar entre eles esses produtos, e a gente inserisse esses preços dos produtos vendidos também, como se fosse uma venda, né, para a composição do cardápio. E aí, né, a gente distribuiria os recursos, quer dizer, o recurso arrecadado com a venda dos convites para pagar essas despesas que cada um levava. Por exemplo, quem ia levar o alface era diferente. Quem ia levar o ovo, quem ia levar o frango, quem ia levar o leite, tá? Tudo isso foi o doce, por exemplo, né? Tudo isso foi determinado, foi colocado um preço, foi estabelecido, e a gente montou o cardápio nesse sentido. Nós fomos atrás da prefeitura também, a Secretaria de Turismo da prefeitura, e que montou todo o esquema, ajudou a gente com cadeiras, com mesas, com banheiros químicos. Definimos uma série de situações, e os convites nós do núcleo fizemos, né? E mandamos essencialmente para o pessoal que faziam já as compras junto a eles. Então, o foco era buscar os consumidores da feira e os consumidores dos sacolões que eles vendiam, tá? Então, foi basicamente dessa forma como nós executamos. Eles prepararam o almoço, e depois, quando os consumidores chegaram, eles fizeram a recepção, né? E a gente estava lá para dar o apoio também. Fizemos uma roda de conversa. O Alberto Faiden da Embrapa, que é o nosso agrônomo, né, explicou todo o procedimento da produção, do sistema de produção e da certificação orgânica, e os agricultores também falaram da experiência deles, da história de vida. Por fim, foi feita a visita à horta,
né? E lá na horta eles escolheram os produtos, além de observar todo o sistema de produção, que foi mostrado lá, tanto pelo Alberto como pelos agricultores, eles escolheram que eles iam consumir no almoço. O almoço foi preparado com a galinhada, né? Eu vou mostrar os ingredientes logo em seguida, e saborosíssima, né? E aí, depois de tudo isso, depois do almoço acontecer, a gente aplicou o questionário nesses visitantes e por fim, né, de posse desses resultados, nós levamos para uma roda de conversa com os agricultores para mostrar para eles o que o pessoal achou, né, daquele evento. E se eles tinham interesse em continuar com a ideia que nós levamos para eles para desenvolver o turismo rural. Então, basicamente, nós nesse quadro, para compor a galinhada, né, a gente vai observar, por exemplo, que de fora eles compraram apenas no mercado o arroz, o alho e somente. Depois, o restante era tudo próprio, né? Então, as galinhas, foram 16 galinhas, a banha, né, de porco, a cebolinha, o alho poró, então tudo de produção própria. E para farofa... Edgar, mais 5 minutinhos, tá? Vai ser o suficiente. Para farofa, né, praticamente do mercado só tinha a farinha, né, o óleo de girassol que nós compramos e o sal. O restante também, todos deles. O suco também, né, quase toda a produção própria, apenas o açúcar de fora. Então, um total de R$ 1.206 de gastos, e a maioria eram deles, portanto, o recurso ficou mesmo ali dentro. Portanto, mais de R$ 1.000 ficou, né, internamente, como se fosse uma venda. Bom, os resultados disso, né, nós conversando com os consumidores, a sensação que nós tivemos foi que todos gostaram muito das atividades que nós desenvolvemos, né? Tanto do convite quanto dos sucos servidos. Eles foram servidos em 2 modalidades, com açúcar e sem açúcar, né? A interação com os agricultores, que eles disseram que gostaram, mas querem mais, né? Então, nós sentimos que assim, a grande sensação das entrevistas com esses, quer dizer, do questionário com esses consumidores, é que eles queriam mais ainda conversar com os agricultores, interagir com os agricultores, apesar de já os conhecerem bem, né, das feiras. Há que se ressaltar que ficamos 2 anos afastados e só entregando via delivery, né? E não tinha mais feira. Aqui algumas fotos, né, mostrando como foi organizada na horta, o Alberto Faiden falando. O nosso núcleo estava em peso lá, né, os alunos dando apoio, né, e como nós organizamos o almoço. Pena que choveu um dia antes e depois fez muito frio, um frio muito intenso, aqui em Corumbá e Ladário a gente fica desesperado quando chega a 20 graus, né? A temperatura chegou a 14 graus, estava 16 graus no dia. Isso afugenta o povo, por isso que não teve uma grande procura pelo evento, né? A gente estimava 50 pessoas, foram cerca de 40 pessoas. Então, não vendemos todos os ingressos, mas assim ficou a sensação tanto do grupo dos camponeses e quanto de quem participou, um gosto de quero mais, né? E hoje eles já pensam em fazer um novo evento já este ano, incorporando cavalos, né, para servir como passeio e melhorar ainda mais a oferta de produtos paralelos para eles vender, como doce de leite, rapadura, essas coisas assim. Eu agradeço enormemente, a gente tinha tanta coisa para falar, né, mas o tempo é curto e eu enrolei demais tentando achar o sistema, né, mas olha, para vocês terem uma ideia da paisagem que nos cerca, olha essa última aqui, que é o lote número 1 do assentamento 72, né, em Ladário, a produção de hortaliças dele, né, do seu Alonso, e no fundo lá a Lagoa, a Bahia Negra e o Rio Pantanal, numa época de agosto, né, numa florada de pesais incríveis aqui, tá? Muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente.
agradeço enormemente, parabéns pela realização do evento, né? Estou muito contente em participar e ouvir, né, as apresentações. Um abraço. Legal, Edgar, muito obrigado. Agradecer a todos os participantes aí. Se alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Fiquem à vontade, que ainda temos tempo. Só quero fazer um comentário rapidinho, né? Parabenizar aí, nós só temos agora o Tércio e o Edgar, né, dos apresentadores de trabalho, mas parabenizar vocês pelo trabalho apresentado, pelas iniciativas, né? É isso mesmo, quando a gente quer turismo no espaço rural, a gente tem que buscar o que fazer e ver o que já tem, ver o que pode melhorar. Então, é dessa forma que a gente constrói um rural mais desenvolvido de forma sustentável e principalmente com atividades turísticas que venham contribuir com isso. Então, aí, parabéns realmente pelo trabalho. Manda um abraço meu para o Faiden lá, tá bom? E tudo de bom para vocês. É isso aí, parabéns. Legal. Parabenizar a Rose também, que está sempre com o dedinho nos trabalhos, né, Rose? Está sempre deixando sua marca, isso é importante. E a gente vai tentando, vai tentando. É uma disciplina que eu já percebi que o pessoal consegue produzir bastante coisa, resulta muita coisa boa. Dentre as que eu pude cursar aí, teve bastante resultado positivo. Legal. Tércio, se tiver alguma coisa para contribuir, manda bala, fica à vontade. Então, a contribuição é mais no sentido de gratidão. Edgar, não te conhecia, satisfação em vê-lo. Acho que você é de Corumbá, é isso? Isso mesmo, Tércio. Isso mesmo. Legal. Já estive há muitos anos em Corumbá, região realmente muito quente. E, bom, Thiago, acho que eu vi ontem, se eu não me engano, lá na UniOeste. A professora também, vi a professora, pensei, poxa, vou dar um abraço nela, depois fiquei, não, deixa para depois, não encontrei mais Deixou para depois eu fugir. Exatamente, a minha orientadora e parceira no artigo. Só agradecer, o pessoal é fantástico, a disciplina é muito boa, um abração a todos e vamos torcer para a seleção brasileira. Sim, com certeza. E assim a gente vai vendo as diversas faces do turismo dentro da atividade do homem do campo, né, como uma possibilidade de agregar, né, na pluriatividade aí. Legal, gente. Muito bem. Então, estamos finalizando. Obrigada, aí. Thiago, pela moderação dos trabalhos. Opa, imagina, estamos à disposição. Tá bom? Parando a gravação aqui.